versículo 10 e versículo 11. Salmos capítulo 51, versículo 10 e versículo 11. Enquanto os irmãos procuram, né? Agradeço a Deus por essa misericórdia, por mais essa misericórdia. Salmo 51. Salmo 51, versículo 10 e 11. Agradeço a Deus por essa misericórdia, né? Por mais essa misericórdia. Glória a Deus. Ao pastor Adeilton, por este voto de confiança, né? Deus continue sendo louvado. Salmos capítulo 51, versículo 10 e versículo 11. Vamos para trás, amém? Tinha comentado com o pastor Adeilton. Se eu soubesse que a igreja era pequena, eu não ia vir, não. Não tem como dar aquele cachê de mínimo de 30 mil, então, primeira e última vez, tá, irmãos? Vou voltar aqui mais não. Brincadeira, tá, irmão? Deus continua abençoando cada vez mais. Tem muita igreja grande, né, que não tem nada de Deus. E às vezes Deus opera mais nas igrejas humildes, nas igrejas pequenas. Opera mais nas igrejas pequenas do que nas igrejas grandes. Do que adianta ter igreja grande, cheio de vidro, porta de vidros, ter cadeiras luxuosas, ter luxo dentro da igreja, né? E não ter nada do Espírito Santo do Senhor. Não é perca de tempo, não adianta de nada, né, irmãos? Às vezes na igreja pequena Deus opera, Deus age igual Deus já bradou aqui nesta noite, Deus desceu fogo. É o melhor lugar a igreja humilde, né, irmãos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vamos estar repetindo o versículo 10 e 11, por gentileza, os irmãos, por gentileza? 1, 2, 3. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Poder estar uma vossa sempre glorificando e bendizendo ao Senhor. Aqui nós podemos pegar, né, irmãos, nesses salmos no seu capítulo 51, versículo 10 e versículo 11, acabara de ser lido, onde acabara de ser lido. Cria em mim um pedido do salmista Davi dentre os versículos anteriores e na continuidade dos versículos adiante. Glória a Deus. Vamos nesses dois versículos, que agora ele disse: cria em mim, no versículo 10 e no versículo 11, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E não me lances fora da tua presença, e não aparta-se de mim o teu Espírito Santo. Aqui nós podemos ver que o salmista Davi estava se redimindo, ou talvez, em outras palavras de se dizer, estava se lamentando pela sua situação que ele teve, que é qual sabemos, olhando lá no 1º, 2º Samuel, de igual forma em Crônicas, se não for a memória, que é qual a situação que ele passou, dentre lá atrás, não pegar muito antes, né, vou cortar um pouco a passagem, que é qual vai nos relatar, né, nós sabemos que Deus escolheu a Davi lá na casa de Jessé, dentre os seus irmãos, e assim os irmãos já conhecem essa passagem, passando um pouco mais adiante, e assim, o salmista Davi sempre foi um jovem segundo o coração do Senhor, e assim ele foi posto como rei no lugar do rei Saul. Teve a perseguição do rei Saul contra Davi, que agora tinha promessa para ser rei. E assim, depois de um longo tempo, o salmista Davi passa a ser o rei de Israel. Mas a palavra vai dizer que na maioria das guerras, né, antes de se dizer, que é quando Davi ia para as guerras com os seus soldados e Deus ia adiante, sempre ia na direção de Deus, e ali Deus honrava a Davi, ao rei salmista Davi, ao rei Davi e os seus exércitos, porque eles sempre iam, os israelitas sempre iam para a peleja para vencer, sempre iam para a guerra para ganhar a peleja, para vencer a guerra. Por quê? Porque eles estavam na direção de Deus. Sabemos, o povo de Israel, nós somos o povo de Deus. Mas teve um certo dia em que o salmista Davi, num dia como de costume antigamente, né, os soldados, os exércitos foram para a guerra. Mas, porém, nesse dia, salmista Davi, o rei Davi, esteve em casa ao invés de ir para a guerra. Olha um perigo, irmão. Dentre muitos, olha um dentre os dos perigos que é qual há em nosso ministério espiritual. Os irmãos vão entender. Que é qual pode dizer a palavra do Senhor, que um certo dia, numa certa hora, os exércitos israelitas foram para a peleja. Porém,
rei Davi não foi, ele ficou em casa. E a palavra para te dizer que agora, em modo a se dizer, né, ele foi tomar um refresco no seu terraço real, naquele palácio. E quando o rei Davi sobe ao seu terraço, ao terraço real daquele palácio, ele avista exatamente na casa de um dos seus melhores soldados, por nome Urias. E Urias era o melhor soldado dele, que agora quando ele mandava, o rei Davi mandava, Urias não desobedecia, mas obedecia à voz do seu Senhor, obedecia ao rei Davi. Ele dava o seu melhor para aquele exército, para aquele reinado. E antes de matar, ele era tão bom, mas tão bom que ele dava a sua vida pela vida do rei Davi, o soldado Uzias. E a palavra vai te dizer que é qual? O rei Uzias, soldado Uzias, com o exército de Israel, estavam na guerra. O rei Davi subiu ao terraço real e avista na casa do soldado Urias, do seu melhor soldado. E Urias na peleja com os exércitos. Davi avista a mulher Betseba, que fala Batseba, mas se escreve Batseba, mas se fala Betseba. A mulher dos seus melhores soldados, Urias. E ali, rei Davi avistou aquela mulher Betseba se banhando no seu terraço. E ali os seus olhos olharam para ela, frisaram nela. E ali pediu informação: quem é aquela mulher? Ah, aquela mulher é a esposa, é a mulher do seu melhor soldado, Urias. Irmãos, a palavra vai te dizer por isso que agora 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo adiante, diz que a qual é para nós abstenharmos da aparência do mal, ou seja, se afastar, fugir da aparência do mal. A palavra tão sábia é se dizer isto, mas tão sábia que não diz fugir do mal, mas diz fugir, abstenhar-vos da aparência do mal. Que agora nesta parte nos faz entender o Espírito Santo, que agora diz fugir da aparência do mal. Então está dizendo que só a aparência, não precisa de eu, Wesley Hugo, ir até o mal, mas só de avistar o mal de longe já nos afeta, já afeta o nosso espiritual, já afeta o nosso ministério, já afeta a nossa intimidade com o Pai Celestial. É para fugir da aparência. Se caso você viu o mal, se desvie dele. Se você avistou o pecado, não deixe que o teu coração venha se afetar e se levar o seu pensamento a chegar a se aproximar do pecado. Não, se avistar de longe, puxa para mais longe possível, porque só na vista aperta a tua intimidade com o Senhor e te arrisca de perder a tua salvação. Mas o rei Davi não, ele viu o mal. Ao invés de se abstenhar, ao invés de fugir da aparência do mal, foi buscar informação. Quem é aquela mulher? Ah, é a mulher do seu melhor soldado, Urias. Manda ela vir aqui. Aí a Betseba vem até a sua casa. A palavra para te dizer que agora ele entra a Betseba. Entra, como se diz nos palavreados bíblicos, bem sabemos, teve relação sexual com ela, com todo respeito a se dizer. E a palavra consegue se dizer que agora ele sabe, ele soube que Betseba concebeu um filho para ele. E ele disse: ó, manda o Urias vir aqui. E Urias vem. E a palavra para te dizer que agora ele diz: ó, porque você chegou e não foi direto para a sua casa? Urias disse: não, meu senhor, o teu exército de Israel está lá na peleja. Eu tenho que ir lá também. Seria justo, meu senhor. O Urias, irmãos, dando exemplo, tapa sem usar a mão no rei Davi. Seria justo, será? O nosso exército pelejando e eu, como um soldado do Senhor, ir para casa, comer, beber e me deitar com a minha esposa? Não, eu abro mão da minha família, abro mão de beber, de comer para ir lutar com os soldados. Será que o rei Davi, se ele fosse para a peleja, para a guerra, será que ele iria cair com Betseba? O erro dele, o perigo que ele teve é de não ir para a guerra. Ele ficou em casa, mandou o exército israelita ir para a peleja, mas ele mesmo, como rei, diz que o dono do boi vai pegar pela cabeça. Ele não foi
e ficou em casa. Nos faz entender o Espírito Santo na área espiritual. Vivemos no meio de uma nova geração em que agora quantos estão sendo alvos fáceis de Satanás. Rei Davi foi alvo fácil de Satanás, porque ao invés de ele ir para a peleja juntamente com os soldados, com o exército, ele ficou em casa. Muitos que agora estão sendo alvo de Satanás. Por quê? Porque pastor Adeildo está na igreja em todos os dias de culto, e o membro que era para estar no culto deixa de vir adorar o Senhor e fica sentado no sofá assistindo futebol, assistindo novela das 8. Ei, quando eles estão fazendo a obra e os crentes estão se acomodando, quem está se acomodando não está nem aí para cantar, não está nem aí para ter compromisso com a obra do Senhor, tem consagração e fica de manhã batendo papo com o vizinho, tem um culto à noite e fica com perninha pro ar, assentado no sofá, tem evangelismo e fica em casa, levando a família para lanchar, no momento que é para fazer a obra, não se acomoda, na hora da peleja, irmão, não fica em casa não, mas vai pelejar, vai guerrear, vai fazer a obra do Senhor. Não seja algo fácil de Satanás, veja todas as brechas que a qual Satanás tenta encontrar em você. Glória a Deus. Não faça como Davi ficando em casa, vai para a peleja, vai para a guerra, vai pelejar. Davi comete um adultério com Betseba e depois comete um homicídio ao dar ordem para mandar Urias ir para a frente da guerra, dos exércitos. A palavra faz dizer que é com Urias, obediente dos melhores soldados, vai e fica nas primeiras, fica de frente da peleja dentre os soldados. E a ordem que o rei Davi dá para um dos outros soldados é: bota Urias na frente da peleja, na frente dos soldados. E vocês na retaguarda, não protege ele não. Deixa ele morrer. Comete adultério com Betseba, em seguida um homicídio com um dos seus melhores soldados. E assim é dito e feito, Urias vai na frente da peleja, como o rei Davi deu a ordem, ninguém protege ele na retaguarda e deixa ele morrer sozinho e todos fogem. E assim veio o profeta Natan. Ó meu Senhor, aleluia. Vou te contar uma história. Dois homens, o rico e o pobre. O rico tinha muitas vacas, muitas ovelhas, e o pobre só tinha um cordeirinho. E assim veio um viajante visitar aquele rico. E o rico, tendo as suas ovelhas e as suas vacas muitíssimas, era grandiosa a quantidade, ele não pegou nenhuma das suas ovelhas que tinha muito, e nenhuma das suas vacas, pegou, tinha muitas também, e pegou o cordeirinho do pobre. Aí rei Davi, não, isso não pode acontecer não, digno de morte ele é, me fala agora quem ele é, que ele vai morrer, vai pagar por isso. Aí o profeta Natan disse: ó meu Senhor, este homem é você. Você cometeu isto, e você não está mais agradando aos santos olhos do Senhor pelo pecado que você cometeu, que você deitou com a mulher Betseba e depois cometeu homicídio, mandando um dos seus melhores soldados na frente da peleja para ele morrer. Meu Deus! E tem mais: a espada não se apartará da tua casa. E depois que o profeta Natan disse que a espada não se apartará da sua casa, o rei Davi disse: ó Senhor, pequei contra o Senhor, meu Deus, perdão Senhor. Aí o profeta Natan vai e diz: ó, está perdoando os teus pecados, mas a espada não se apartará não. Se você não se arrependesse agora, você ia morrer, mas porque se arrependeu, pediu perdão, se reconheceu, não vai morrer, mas a espada vai permanecer na tua casa. Sequentemente, os efeitos daquela espada: o filho que a Betseba concebeu a Davi, além das consequências, com a espada, morreu.
vale a pena pecar, não, irmão. Deus é justo. Ele tem os olhos, Apocalipse capítulo 2, versículo 18, em vice-versa no versículo que agora na visão do discípulo João, ele disse que agora ele viu, avistou o Senhor no alto, que agora os seus pés eram como latão reluzente e os seus olhos como chama de fogo. Papai e mamãe não está vendo esse nenhum pecar, não. O teu pastor Adeilton, que agora é o pastor dirigente, não está vendo você pecar escondido, não. Mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele contempla tudo e nada passará abatido diante dos teus santos olhos, não. E se não se arrepender a tempo, no juízo final será cobrado. Se conserta, que nós venhamos se consertar enquanto há tempo, porque aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele vê tudo. O filho de Betseba que concebeu o rei Davi morre. Sequentemente, com a espada na casa, o que acontece? Amnon, filho de rei Davi, força a sua irmã Tamar a ter uma relação sexual com ela, através de uma ideia astuta do seu companheiro. Não entrar em detalhes nessa parte, tentar adiantar o máximo possível. E assim, Tamar obrigatoriamente se deita com seu irmão Amnon, consequência do pecado do rei Davi. Sequentemente, através daquela força que é qual sendo mais forte do que a sua irmã Tamar, Amnon forçou a ela se deitar com ele. Sequentemente, com aquela espada na casa do rei Davi, vem Absalão e mata a seu irmão Amnon, porque se deitou com a sua irmã forçada, também sendo consequência do pecado do rei Davi. A espada que agora não estava se apartando. Sequentemente, irmão, Absalão fugiu. Depois Joabe deu uma ideia lá, pode se dizer, o rei Davi foi, buscou Absalão, filho do rei Davi, e trouxe de volta. Aí veio mais um efeito daquela espada na casa do rei Davi. Absalão planeja algo, vai em tal lugar e diz para que venham tocar as trombetas e dizer: Absalão é o novo rei. E sabe o que é isto? Isto é uma rebelião. Quem era rei naquele momento era o rei Davi. Mas Absalão trouxe uma rebelião e disse que ele era rei. E com isto o povo deu ouvido, seguiram Absalão como rei. Nas palavras dele, tem um rei que Deus levanta e tem um rei que o homem levanta. Davi teve que fugir do seu próprio filho. Por quê? Porque consideraram Absalão como rei. Nessa parte nos faz entender o Espírito Santo, que é a qual vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quantas igrejas há isso também, uma rebelião. O pastor Adeilton vai me botar em disciplina. Não aceito não. Pode me desligar aí do ministério. Daqui a pouco abre um pontinho lá, ó. Rebelião. Não gostei do modo que o irmão me viu. Vou sair do ministério, vou abrir meu próprio ministério. Aí vou alugar um pontinho, vou comprar rebelião. E você acha que Deus trabalha em rebelião? Deus não trabalha em rebelião não, irmão. Se está em rebelião, tem que consertar. A presença de Deus está muito longe da tal rebelião. É o que mais tem também, dentre muitos erros e pecados no dia de hoje. Não gostei da maneira que me olhou, não gostei quando ele me repreendeu, não gostei quando ele brigou comigo. Aí vai e abriu do ministério. Rebelião, e Deus não está em rebelião. Sequentemente, com aquela espada ali, a espada que quando estava se apartando da casa do rei Davi, sequentemente a palavra para dizer, depois da rebelião, glória a Deus, um dos homens ali, Aifeteu, não recordo o nome do homem ao exato, dá uma ideia para aborrecer ao rei Davi com essa tal notícia.
que a qual falou com o rei, na posição de rei, Absalão: ó, pega todas as concubinas do teu pai e deita com elas. Isso já havia profetizado antes. Deita com todas elas debaixo do sol. Aleluia. Para todo o povo de Israel ver você se deitando com as concubinas do teu pai. Glória a Deus. Consequência por causa do pecado de Davi. Sempre tem consequência, irmão. E não adianta tentar confundir as coisas. Que é qual tem a diferença, grande diferença entre provação de Deus e consequência de Deus. Tem a aprovação de Deus, que Deus está provando, e tem o tratar de Deus, que Deus está tratando. Quando é aprovação de Deus, costumo dizer isso, quando é Deus provando a nossa fé, aí sim podemos pedir oração a um, pedir oração ao outro, e se refugiar no Senhor. Senhor, me dá força para suportar essa provação, essa circunstância, está doendo, quase não estou mais aguentando, mas eu creio que o Senhor comigo vai me ajudar, vai me fortalecer a vencer esta peleja. Quando é provação, aí podemos pedir oração a um, a outro, ir na consagração, orar pelas madrugadas, mas quando é Deus tratando, aí tem uma diferençazinha, que é com a aprovação, para Deus provar a nossa fé. Pedimos oração, buscamos ao Senhor, amém. Mas quando é Deus tratando, pode ter campanha, pode ter jejum, pode ter subido e descido no monte, pode pedir oração um ao outro, que não vai adiantar de nada, porque é Deus tratando. O que pode resolver é nós tomando uma posição, é nós se consertando diante do Senhor. Sequentemente há um conselho de um homem depois de outro homem, não recordo o nome, é o exato. Mas um dentre eles era amigo do rei Davi, mas porém estava fingindo que estava do lado do rei Absalão. Que agora diz, ó, qual é a melhor ideia? Vamos planejar assim, todos nós, prepara um grupo para mim, que nós vamos procurar o seu pai, que o rei Davi estava fugindo do seu filho Absalão. Aí depois Absalão disse, ó, vamos pedir orientação a um outro camarada ali. O que ele falar vai ser isso. Se ele falar para nós ir, nós vamos. Se ele falar para nós não ir, nós não vamos. E assim, pedir informação, orientação ao amigo do rei Davi. E ele disse, ó, não, melhor isso daí não. Faz o seguinte, pega todo mundo, o Senhor também, nós, eu também nos junto, e vamos cercar de um lado, vamos cercar de outro lado, para pegar o teu pai. E assim nós vamos tragar ele e matar ele. Ou melhor, trazer para o Senhor mesmo matar. Sendo que a ideia do amigo do rei Davi era uma armadilha para o próprio Absalão. Porque ele manda levar recado, mensagem para Joabe, que agora era o chefe dos exércitos do rei Davi, e dizer, ó, o plano é esse e tal. Se prepara aí, se escondam e prepara a armadilha aí para matar Absalão. E assim, rei Davi, sabendo disso, ele se prepara os que agora fugiram juntamente com ele, por causa da rebelião de Absalão. E assim diz, ó, mata quem vocês quiserem, mas por favor, não mata o meu filho Absalão não. Absalão perseguindo ao seu pai Davi para matar, e Davi se preparando, mas para proteger, fala para não matarem ao rei Absalão. Proteja, preserva a vida do meu filho. Aí o que acontece? Há uma peleja. O lado que estava com o rei Davi estavam prevalecendo. E a palavra vai te dizer que é qual Absalão estava montado no mulo. E quando aquele mulo passa numa certa árvore, ele bate seu pescoço naquela árvore. Ele fica pendurado e o mulo vai embora. Aleluia! E ali Joabe, sabendo disso, um dos homens do rei Davi viram aquilo e foram levar o caso a Joabe. E Joabe disse, só porque se não mataram ele logo, ele vem aqui perseguir nós para matar nós, por que não mataram ele de uma vez? Aí o homem disse, ó, mas o rei Davi disse para não matar ele, então eu temi a ordenança do rei Davi, não matei. Aí Joabe foi, pegou três dardos, que agora são 3 tipos de lança pequena com a ponta de ferro. E assim vai lá onde estava Absalão, pendurado no pescoço, e atravessa em Absalão no coração e mata Absalão.
E assim, Absalão continuou vivo. E os que estavam carregando a arma para Joabe, chefe dos exércitos de rei Davi, foram, tiraram ele de lá, despenduraram ele, enfiaram mais dardo nele, a lança pequena com ponta de ferro, e assim feriram e mataram a Absalão. Levaram o caso ao rei Davi. O rei Davi ficou triste com aquilo. E Joabe disse: ó Davi, ó rei, o senhor estava triste porque o seu filho morreu, mas ele queria te matar. Então, no caso, se o teu exército que está junto com o Senhor morresse, o seu filho estivesse vivo, o senhor ia ficar feliz com isso? Não. Vai lá dar satisfação ao teu exército, porque eles estão tristes com o Senhor também. Porque o Senhor está triste porque o seu filho que queria te matar e matar nós, morreu. E não está alegre porque nós vamos vencer uma peleja que nós estamos juntamente com o Senhor. Aí vem Davi e ali conforta todos os que estavam ali do seu lado, aquele exército. E lá no finalzinho vem se dizer que é quando o Absalão morre, já morreu, né? Já dizemos essa parte. Ele volta a Jerusalém e retorna à sua posição de rei novamente. E assim o Senhor dá 3 opções para ele. Que é quando diz: ó rei Davi, trago 3 opções para o Senhor. O anjo, né, veio até Davi. O Senhor mandou trazer 3 opções. Uma, 7 anos de fome sobre a terra. 2, 3 meses o Senhor sendo perseguido. Ou terceira opção, 3 dias de... Agora a terceira... A primeira, 7 anos de fome. Segunda, 3 meses sendo perseguido. E terceira, 3 dias de peste. Lembrei, 3 dias de peste. O Senhor escolhe, ó, o que o Senhor fazer sobre a terra tá bom, mas venha prevenir eu. Aí o anjo vem e estende a mão sobre o povo israelita. E assim vem descendo peste, vem descendo consequência. Aí o rei Davi avistou ao anjo com a mão estendida e disse: ó Senhor, misericórdia, Pai, me perdoa, Pai. O povo está pagando, mas quem pecou foi eu. Eu que pequei, eu que mereço consequência. Então poupe o povo e cobre esse pecado sobre a minha vida, porque quem pecou não foi o povo, foi eu. Assim o Senhor diz: vai, compre um pedaço de eira de um tal nome, por tal nome, e apresenta um altar ao Senhor. E Davi vem, compra um pedaço de eira. O homem fala: não, toma para o Senhor. Aí o rei Davi fala: não, eu quero comprar, não quero ganhar, mas eu quero comprar para que venha ter um preço nisso daí. Comprou a eira, montou um altar para o Senhor, e assim prosseguiu com o seu ministério. Assim houve um arrependimento, mesmo tendo consequência. Aí vem esses versículos dos Salmos, capítulo 51, onde nós temos esta noite, já terminando. No versículo 10: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. 51, versículo 11: e não me lances fora da tua presença, e não aparta-se de mim o teu Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Ele estava pedindo o Senhor para retornar à presença do Espírito Santo. Ele estava pedindo ao Senhor uma reconciliação. Ele estava reconhecendo que da maneira em que ele estava não poderia prosseguir adiante. Vivemos no meio de uma nova geração em que, quando já perderam a presença do Espírito Santo e continuam, ao invés de se consertar, continuam fazendo a obra sem ter a presença do Espírito Santo. Pregava com autoridade quando tinha presença. Aí perdeu a presença por causa de rebeldia, pecado, desobediência. Ao invés de chegar para se consertar com o Senhor, ou dependendo do pecado, se confessar ao seu pastor: não, eu não vou me consertar, vou continuar pregando sem a presença mesmo. Não vou perder a presença, mas permaneço louvando. Eu não tenho mais a presença do Espírito Santo, mas quero continuar orando, quero continuar jejuando. Ei! Estão tentando usar o Espírito Santo do Senhor
presença. Aleluia. Se perdeu a presença, para de tentar usar ela, mas para que assim ela venha retornar. Ao invés de perder tempo sem ter a presença do Espírito Santo do Senhor, então se conserta o teu altar, se santifica, se purifica, se lapida, medita na palavra do Senhor, faça propósito, ore pelas madrugadas, busque nos montes, dê o seu melhor para o Senhor, tome uma posição, para que assim a presença do Espírito Santo do Senhor venha operar e voltar na tua vida novamente. Aleluia. Para de perder tempo sem ter a presença, mas se conserta para que a presença vai retornar na tua vida de novo. Salmista Davi bendiz em um dos seus salmos: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas é aquele que confessa e deixa. Olha só, irmão, é confessar, Senhor, perdão, mas deixar. Aquele que confessa e deixa. Deixa como assim? Deixa o pecado. Se confessa e aparta daquilo que desagrada aos santos olhos do Espírito Santo do Senhor. Mas vivemos no meio de uma nova geração, e já terminamos aqui, que a pessoa se conserta, mas depois peca de novo. Aí depois se conserta, depois vai para o prostíbulo de novo. Se conserta diante do Senhor, depois volta para as drogas de novo. Se conserta diante do Senhor, mas não abandona a mulher alheia. Se conserta diante do Senhor, mas não consegue sair daqueles vídeos ilícitos que não agradam ao Senhor. É para se confessar e deixar, é para confessar e abandonar o pecado. E o Senhor disse no livro de Malaquias, no seu capítulo 2 e no seu versículo 13, ó: diga para os meu povo israelita que eu não estou mais atentando para a oração deles. Sabe por quê? Eu não vou me atentar mais para as suas orações, porque eles se consertam diante do meu altar. Eles choram, eles se lamentam, mas ele não abandona a mulher alheia para se voltar às suas primeiras mulheres da sua juventude, da sua mocidade. Se conserta, mas até na hora do conserto já está na expectativa de pecar de novo. Aí se conserta, no momento do conserto, a mente já está lá no pecado. E Deus está dizendo: não estou mais me atentando, porque o verdadeiro arrependimento não é fazer o pecado de rotina, não é fazer o pecado como um costume, mas é para se confessar, é para se arrepender, se consertar e abandonar o pecado. Este é o verdadeiro arrependimento. Aleluia. Aí sim, confessando e deixando, alcançará misericórdia. Assim agradeço a oportunidade de Jesus.